Olá pessoal, meu nome é Cláudia Molina e eu sou uma das administradoras do canal Apometria Amor e Luz, e hoje eu vou passar para vocês uma palestra sobre cordões energéticos. É um assunto muito importante, não só dentro da apometria, mas para o nosso dia a dia. Então eu preparei para vocês um PowerPoint no qual a gente vai falar passo a passo desse trabalho. Eu coloquei aqui uma frase do Jung falando sobre os cordões energéticos, mas vocês vão entender a palavra-chave dessa frase. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. A palavra-chave aqui é dor, e vocês vão entender por quê. O que são cordões energéticos? Bom, cordões energéticos, eles são fios eletromagnéticos invisíveis, né? Eles são eternos, então não tem como você cortar o cordão, não tem como você sumir com ele sempre vai existir. Eles são sintomáticos, porque dentro deles há todos a sintomatologia. Então, eles se apresentam às vezes sujos ou iluminados, eles têm características que a gente vai ver mais à frente. Bilaterais, porque um cordão energético ele sempre está ligado a outra pessoa. Então, tanto a minha parte, que é responsabilidade minha, quanto do outro, que é a responsabilidade do outro. Então, o cordão, ele tanto flui energia, como recebe energia. Possui cores e cheiros, como eu acabei de falar, e a gente vai ver as características deles. São luminosos, são claros, tem um visual bacana, quando eles são saudáveis, e quando eles têm uma toxicidade, ou seja, a energia está impregnada, eles vão ficando escurecidos, flagelados, muito semelhante a um pano que vai se desgastando com o tempo, né? E aqui a gente vai ver outra frase que eu também coloquei muito interessante para vocês. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Essa frase é do livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier. Mas o que a gente precisa prestar atenção nisso aí é a toxicidade, né? Então são as emoções tóxicas, são as paixões, são os sentimentos de baixa vibração que acabam fazendo com que essa toxicidade ocorra nesses cordões energéticos. Tanto pode ser prejudicial para o próprio assistido, para a própria pessoa, como também vai gerar reações ao redor dele, porque tudo é energia e a gente está ligado a tudo. Bom, aqui eu vou dar alguns exemplos de quando ocorrem uns cordões energéticos. É importante vocês saberem que os cordões energéticos eles resultam de relacionamentos duradouros, né? Então não é um caso atípico que a gente vai ver logo à frente. É uma pessoa que encontrou com a gente na rua e nunca mais a gente vai se encontrar. Não. Cordões energéticos eles são constituídos a partir de relacionamentos sólidos, né? E contínuos. Então, quando acontece um problema nos cordões energéticos, geralmente quando acontece um desfecho de um relacionamento traumático, então são as separações traumáticas, as desarmonias relacionais, então aquele relacionamento que sempre está tendo problemas, brigas, discussões,
pessoas que não aceitaram a partida, o desencarne de alguém, né? E aqui eu vou colocar um outro interessante exemplo de, na verdade, não é bem um cordão energético, mas são laços que a gente tem de afeto com determinadas situações. Por exemplo, lugares. Tem muitas pessoas que, por questão de afinidade, se afeiçoam tanto a um determinado lugar que ela cria vínculos energéticos com aquele lugar, né? Outro fator que eu coloquei aqui é endereço vibratório. Geralmente, quando as pessoas fazem algum feitiçamento, magia, ela usa peças, às vezes, de alguém, né? Então, esse tipo de procedimento, né, ele se liga ao fluir, né, das energias que vai dar diretamente à pessoa. Então, por isso que às vezes a pessoa usa alguma coisa, algum item daquela pessoa, né, que ela deseja fazer o envolvimento magístico para atingir. A gente gostaria de lembrar que não só a gente pode fazer algo negativo, como também positivo. A gente costuma muito falar no canal que às vezes mães com filhos com problema de tóxico ou algum transtorno mental sério que não aceite o tratamento, às vezes a mãe pega uma foto dessa pessoa, né, desse filho, coloca próximo ao cardíaco e lá faz suas orações, faz seus pensamentos em relação a essa pessoa. Então, aquele objeto, ele vai potencializar aquela energia que ela está querendo deslocar para aquele filho. Então, ele vai alcançando, chega até a pessoa que é o objetivo. Bom, aí eu vou colocar agora para vocês qual a diferença de um cordão energético, ligações mentais e projeções de focos. Bom, os cordões energéticos, a gente se relaciona com uma pessoa, né? Sempre tá se relacionando com ela, então pode estar dentro dos nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Então, são aquelas pessoas que a gente sempre está vendo ou teve um relacionamento muito profundo. E quando acontece dele se tornar tóxico, as pessoas elas ficam amarradas, né? A gente costuma brincar que é uma amarração no astral, né? Então, aquele rompimento, aquela separação foi tão traumática que a pessoa não esquece e fica com aquilo guardado dentro dela e a partir de então ela não consegue ter um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável, porque ela não resolveu aquilo lá atrás. A relação tem que ser de convivência, de uma certa duração. E aqui eu dei o exemplo da separação drástica, né, traumática. As ligações mentais são ondas, né, energéticas, mentais ou emocionais que se conectam a determinada situação, a determinada pessoa, mas elas se desfazem com o tempo. Então eu coloquei aqui uma discussão no trânsito. Pode ser que até a pessoa fique pensando naquilo por alguns dias, mas aquilo vai se diluindo, né? E por último, a projeção de corpos. Esse aqui é o estado mais crítico de um cordão energético tóxico. Então são aqueles relacionamentos muito problemáticos, geralmente com codependência. Então a pessoa ela tem um vínculo doentio com aquela pessoa, então ela se sente responsável pelo outro ou se sente devedora pelo outro. Então é uma simbiose que vai alimentando só coisa ruim. Atrai muita questão de obsessão, né? Que a gente tem que lembrar que não tem só obsessão de desencarnado, mas também temos obsessão de encarnado para encarnado. E ele é tão prejudicial, gente, que dentro da apometria a gente estuda
o tal de ser artificial, que seja uma projeção igual à pessoa que fica do lado do campo mental daquele que está emitindo sempre pensamento. Por exemplo, uma pessoa que terminou um relacionamento não aceita, ou então uma separação, ou então um rompimento de uma sociedade, alguma coisa que a pessoa se encontre principalmente na posição de vítima. Então ela fica com aquele pensamento naquela pessoa, fica energizando, fica alimentando de energias, e aquilo vai se moldando, né? Todo pensamento nosso ele vai transformando em formas, chama formas pensamento. Então aquilo vai se constituindo de tal forma que a pessoa ela cria uma cópia da outra pessoa, e aquilo vai acompanhando ela. Só que aquilo lá vai sugando energias, vai desvitalizando, e aquilo mais para frente ele consegue ter uma autonomia de atividade, que ele começa também a ter uma certa participação em algumas coisas ao redor dessa pessoa. Então a gente trata isso com muita seriedade dentro da apometria. Corpos desassociados. Então, esse é o caso que a gente estava falando mais detalhado, que é o caso, por exemplo, assim, uma pessoa que ela tende a criar muita autoridade na outra, então ela se sente muito dona da outra, então acaba criando uma energia tão forte que os corpos sutis eles se desassociam. Então é tão dramático isso que às vezes o corpo, o mental ou o emocional, está desacoplado por questões de desestrutura energética devido a esses relacionamentos tumultuosos, e o cordão energético que liga um corpo ao outro ele está bloqueado. Então aquele corpo que ficou deslocado ele fica completamente desvitalizado. Um caso que dá muito isso são os casos de abuso sexual, que durante toda aquela situação criminosa que está acontecendo, a vítima ela consegue desestruturar, por trauma, desacopla um dos corpos dela. Então aquilo lá fica com o vínculo bloqueado e muito prejudicial, ela não consegue depois organizar a vida dela afetiva por conta dessa memória negativa que ela tem. Outros casos são as mães narcisistas, são aquelas mães que tendem à dominação dos filhos e elas controlam tudo, desde quem vai namorar, quem vai casar, e acaba gerenciando a vida afetiva do filho, e isso também vai desestruturando a parte de anatomia energética dos corpos. Bom, emoções, uma coisa bem interessante aqui para a gente estudar são as emoções, porque as emoções elas são como mensageiros, Cada emoção ela vem apresentar uma informação pra gente. Então às vezes a gente acha que o fato da gente estar triste não é legal, mas aquela tristeza ela vem explicar alguma coisa pra gente. E aqui a gente vai falar sobre a emoção número 1 dos cordões energéticos, mágoa. Mágoa, gente, é um negócio muito fácil da gente ter e muito fácil da gente esconder dentro da gente, É a primeira emoção do cordão energético tóxico. A Kátia Cristina Korpaski, ela coloca o seguinte: a mágoa nasce quando algo que esperávamos não acontece, ou algo que queríamos muito não se concretiza. Se a pessoa não consegue lidar com o fato de não conseguir o que deseja e reserva um espaço muito grande em sua mente para isso, esse sentimento cresce, às vezes ganha uma importância muito maior que o fato em si. Então, o que acontece? A gente cria
expectativas. A gente vai idealizando algo no outro ou na determinada situação que aquilo não se realiza, e aí vem um sentimento de mágoa e também de culpa. Mas agora a gente está falando de mágoa. E essa mágoa, ela vai gerar uma outra reação, tá? Que vai nos prejudicar muito energeticamente. A raiva, tá? Quem tem mágoa tem raiva, né? Não adianta a pessoa falar assim, eu não tenho raiva da pessoa, mas eu tenho uma tristeza, uma mágoa aqui. Não, tem raiva mesmo. E aí o que acontece com essa raiva? Essa raiva, ela é tão tóxica, que ela vai criando vínculos energéticos exatamente na mesma faixa vibracional daquela emoção que ela emite. Então, outro texto bem interessante aqui. A raiva é uma forte e temporária reação emocional à sensação de ser ameaçado de alguma maneira. Quando a raiva surge, pode ser expressa aberta e diretamente ou pode ir para o subterrâneo de nossa mente e do nosso coração, passando assim a se expressar de maneira silenciosa e persistente, tornando-se um ressentimento crônico. O ressentimento é a sensação da mágoa ou raiva crônica que persiste muito depois de terminada a situação que causou a raiva. O ressentimento já foi comparado a uma brasa ardente que seguramos com a intenção de jogá-la em outra pessoa enquanto queima em nossa mão. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesse texto aqui? Que ela se esconde em nosso coração e em nossa mente. Uma das coisas que mais a gente foca na autoapometria de cordões energéticos são esses dois chakras. E a gente vai ver mais à frente que os cordões energéticos são muito importantes ligados a ele. Mas o coração e nossa mente, que é nosso frontal, eles têm uma importância muito grande. Por quê? Porque a pessoa, quando ela trava essa região aqui, ela se torna uma pessoa muito indiferente, insensível ou então muito vitimista, né? Então ela vai para extremos. E quando bloqueia nosso frontal, a gente não enxerga nada. Não tem coerência, não tem bom senso e não aceita nenhuma orientação e opinião das pessoas. Uma frase muito bacana também do Pai João, que eu coloquei aqui. Sem dúvida, essa necessidade natural de amar e ser amado é o princípio fundamental para a sanidade humana, física e mental. Na ausência desse alimento, instala-se a falta de nutrição afetiva, gerando uma sensação de vazio no peito que tentamos preencher com o amor de alguém. Isso aqui é a codependência, né? A pessoa ela não tem amor por si mesma e aí ela vai despejando toda a atenção, toda a energia no outro, achando que ela vai ter nela mesma. E é completamente inverso isso. Quanto mais ela retira dela o que ela não tem, ela vai ficando desvitalizada. A causa desses problemas todos, da gente transferir para o outro, é o maior equívoco dos cordões energéticos. Sempre quando as pessoas nos procuram para tratamento de apometria e elas começam com essa conversa, porque o outro, porque o filho, porque o marido, e aí a gente pergunta, mas qual é o seu papel nisso tudo, né? Então, a gente convida essa pessoa a olhar para dentro de si e ver que ela não respeitou os limites dela, não respeitou o limite do outro, e aí ela se adoeceu diante dessa situação toda emocional. As emoções relacionadas aos cordões. Então, como eu falei para vocês, a dependência emocional, a codependência emocional, então são muito parecidos, mas tem detalhes, né? Então, a dependência emocional são aquelas pessoas que não têm aquela emoção dentro delas, não têm a autoestima dentro delas, né? Então elas vão meio que catando, né?
é uma pessoa muito baixa, muito entristecida diante da vida, né? Já a codependência emocional tem o vínculo com o outro, então ela precisa daquele relacionamento como fosse uma tábua de salvação da vida dela. Só que às vezes aquele relacionamento é tão tóxico e ela não consegue sair disso. Muitas mulheres que sofrem violência dentro de casa, elas têm exatamente esse problema, porque elas já são meio que educadas para receber esse tipo de amor doentio. Então ela tem às vezes um pai que maltrata, um namorado que maltrata, um marido que maltrata, e aí ela vai ter um filho que maltrata. Então é uma sequência de maus tratos e ela não consegue se posicionar, se autoafirmar em relação a isso. A carência afetiva, ciúmes patológico, né? Tudo isso, gente, gera muita toxicidade no relacionamento e nos cordões energéticos. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre sentimentos, né? Quando a gente se coloca diante de uma situação na vida da gente, no qual a gente se coloca como injustiçado, vítima, esse é uma ilusão nossa, porque tudo em nossa vida tem um porquê, né? Então, esse sentimento de injustiça, esse sentimento de vitimismo é uma barreira para a gente sair desse mundo tóxico, né? Para a gente nos curar as nossas feridas, limpar os nossos cordões energéticos. Então, mais para frente a gente vai ver algumas dicas, mas a primeira regra é não se sentir vítima de nada, nem injustiçado. Outra situação que a gente entende como causadora de cordões energéticos é a reprovação da conduta alheia. Isso acontece muito dentro do ambiente familiar e também do ambiente profissional, quando aquela pessoa, né, da qual a gente tem uma certa uma valorização, ela tem a tendência a nos rebaixar. Então, às vezes, um pai ou uma mãe que é muito rígida com o filho, né, causando uma depreciação muito grande, né? Às vezes um pai ou uma mãe que critica às vezes a opção sexual do filho, da filha, né? Isso vai criando uma energia muito estagnada e ao mesmo tempo tóxica. Os litígios, né, que são longos, as longas brigas na justiça, né, também causam as separações, tanto pro lado dos filhos como pro lado dos pais, né, sentimento de culpa muito grande, né. Isso também eu não coloquei aqui, mas uma outra coisa interessante que a gente estava analisando são os casos de suicídio, né? Os casos de suicídio também dentro do lar ou ao redor do círculo afetivo daquela pessoa que cometeu o suicídio, aquelas pessoas tendem a se sentir culpados. E aí aquilo também vai, né, criando energias negativas em relação àquilo. Encerramentos mal resolvidos, né? A simbiose que eu falei para vocês, simbiose é uma espécie de obsessão no qual as duas pessoas, uma vai meio que intoxicando a outra, mas se você tirar uma perto da outra, a parte A vai sentir falta da parte B e assim por diante. Então é uma troca, um ciclo vicioso de agressões emocionais, mentais, e aquilo lá só vai bloqueando os cordões energéticos. Depressão, tristeza, tá? Esses sentimentos, eles têm muito a ver com aqueles lá que a gente comentou sobre a mágoa e a raiva.
Quem depressão, quem tem tristeza, é um inconformismo muito grande com determinadas coisas na vida que ela não aceitou. Então ela vai também criando uma reação de revolta, mas em vez de brigar, de gritar, de falar, não, ela vai ficando quieta, e aí ela passa uma figura, uma imagem de coitadinha, mas na verdade ela tem muita raiva dentro de si. Esse que eu coloquei para vocês é a realimentação entre pessoas após o desdobramento. Então, por exemplo, quando vocês têm uma desavença, uma discussão com alguém, né, dentro do círculo afetivo, e vocês ficam pensando aquilo o dia inteiro, né? A gente pensa aquilo o dia inteiro, fica imaginando que resposta a gente dá para a pessoa, e se ela fizer isso, o que a gente vai fazer? Bom, vamos dormir. Quando dorme, o que acontece? Desdobrou, vai direto para encontrar a pessoa. Nesse momento, as discussões, brigas, né, no astral ocorrem. E aí a pessoa tem aquele baita daquela situação ruim, acordo pensando, puxa, eu tive um pesadelo. Não foi pesadelo, foi realmente uma vivência no astral com aquela pessoa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre corpos, tá? Corpos sutis. Então a gente tem o corpo físico, né? A manifestação mais densa dos nossos corpos. O duplo etéreo, né? Que é a cópia perfeita dos nossos corpos, onde estão os nossos chakras. Nós temos o corpo astral, né? Que é a terceira sequência aqui, são as nossas emoções, né? Nossos sentimentos. Também tem a forma humanoide, tá? E o espiritismo coloca muito como perispírito. Nós temos o mental inferior, tá? Que é uma espécie, uma forma ovoide, né? E nós temos o mental superior, tá? Que é essa rosácea aqui. Eu coloquei nessa figura aqui para vocês verem que elas se desdobram, eles podem se subdividir em vários níveis. Quanto mais desagregado, quanto mais dificuldades de entendimento na lei maior que Jesus nos colocou, que é amar ao próximo como a nós mesmos, é amar a Deus sobre todas as coisas, simples assim. Quanto mais a gente se revolta com em viver em harmonia com isso, mais os nossos corpos são subdivididos, né? Gastando mais energia, gerando mais doença e tudo mais, atraindo mais obsessor. Bom, aqui eu coloquei para vocês o corpo físico, o duplo etéreo, o corpo astral ou emocional, o mental e aqui o espírito, Atma, né, que a gente fala. Mas eu quero que vocês percebam que os corpos mais afetados em problemas de cordões energéticos tóxicos é o duplo etéreo, tá? Porque o duplo etéreo ele tem uma função muito importante, que é absorver todas as desarmonias que vêm dos outros corpos para não ser despejada totalmente no físico, porque se não existisse ele, a gente estava lascado. E o corpo astral, que é o mental, o nosso corpo emocional. Então, o duplo etéreo e o corpo emocional, eles têm uma função muito importante de absorver as nossas desarmonias. Consequentemente, eles são os que mais sofrem nas questões de cordões energéticos. Aqui, né, o corpo mental inferior, quando eu comentei com vocês sobre a projeção, né, de um ser artificial, ele fica tramitando nesse campo do mental aquele ser. Então fica como se fosse uma espécie de obsessor, né? Mas não é um obsessor porque é um ser
criado a partir das emoções e idealizações mentais, uma espécie de monodeísmo do responsável, né? O mental superior é um corpo muito importante que a gente estuda dentro da apometria, porque dentro dele há toda uma espécie de gerência, né? O que ele vai assumir para ele tentar resgatar, resolver nessa vida, ou ele vai se rebelar, né? Ele vai criar uma barreira, né? A gente tem, né, todas as leis divinas escritinhas dentro da gente, né? Então elas vem toda aquela essência maravilhosa do Pai, e quando vem no búdico, onde estão todos os nossos registros, verificar o que a gente cumpriu, o que a gente não cumpriu. O que a gente não cumpriu é repassado para o mental superior, e ele vai fazer, vai manifestar isso, né? Como é um corpo muito forte energeticamente em relação aos mais inferiores, ele vai ter essa questão de vontade, de manifestar isso, né? Então a gente vê que muita manifestação do ego, do autoritarismo, né? Do poder de mando, inclusive de aspectos de magia também. Bom, aqui uma coisa bem interessante, compromisso kármico, né? O que é compromisso kármico? Então é tudo que constitui a necessidade evolutiva do indivíduo, né? E quando antes da gente encarnar, a gente tem toda uma tipo de ficha, né? Olha, você tem que trabalhar isso, você tem que fazer isso e tal. E nesse momento, quando a gente tem, né, essa ficha para a gente seguir, né, cumprir, uma coisa bem interessante, a gente vai, através das nossas necessidades, atrair exatamente quem vai nos ensinar a trabalhar isso. Então, muitas vezes as pessoas criticam, eu tenho o fulano de tal lá que é um problema na minha vida. Não, ele não é um problema. Ele é a sua solução. Porque através dele, você está trabalhando a tolerância, a paciência, né? A fé. Então, é uma coisa positiva. Mas tem muita gente que confunde isso. Às vezes a pessoa está às vezes num casamento que não tem como continuar nesse relacionamento e fala, não, ele é meu karma, não tem nada a ver, né? Por quê? Porque não há reciprocidade afetiva, companheirismo, nada. Há só muita raiva, muito ódio. E isso, com o passar do tempo, vai se agravando. Então, quando a pessoa se desencarna, ela tem um sentimento de revolta muito grande, porque ela achou que ela estava fazendo algo positivo e não. Ela só perdeu tempo e só protelou coisas que ela tinha que resolver dentro dela mesma. Então, é importante a gente se conhecer para a gente não acabar confundindo qual é o caminho melhor para o nosso ser. Os cordões, eles são contingências para se evoluir. Não existe vítima, pois tudo é um processo evolutivo. Então, é muito importante isso, ainda mais no momento que a gente vive, porque o universo está forçando exatamente a gente estar resolvendo essas pendências que a gente não estava querendo resolver. Então, agora, mais do que nunca, a gente tem que mirar e seguir em frente e da melhor forma possível. Doenças orgânicas decorrentes dos cordões energéticos tóxicos. Então a gente tem aqui enfermidades do sistema epidérmico, muitas alergias são decorrentes de cordões energéticos tóxicos. Vai dando urticária, vai dando coceira nas pessoas. Por quê? Porque ela está revoltada, ela está se rebelando. Só que ela não consegue identificar isso. Às vezes é uma situação de agressão mesmo a ela, por estar
não respeitando os limites dela, né? Aceitando às vezes uma situação que não tem cabimento, né? Doenças lombares, dores miofasciais, baixa de libido, dispepsia nervosa, gastrite, fadiga crônica, ausência de vitalidade intermitente. Todos esses sintomas físicos, eles são decorrentes daquela carga energética negativa que o corpo astral ou emocional e o duplo etérico seguraram um pouco. Então, descarregou no físico, e no físico aparece tudo isso. Doenças emocionais e mentais, tá? Então, dificuldade de concentração, encontros noturnos, depressão, ansiedade, insônia, codependência. Todos esses sintomas emocionais, eles são resultados de bloqueios no corpo emocional, né? Então, a dificuldade de concentração, a gente sabe. Então, lembra que eu comentei com vocês? O chakra frontal, ele fica bloqueado, né? Então, não tem o fluir de energias, vai e volta, não tem. Ela fica estagnada. Encontros noturnos, a pessoa desdobra, ela já vai encontrar aquela pessoa e acorda muito mal. Ansiedade, depressão, insônia. Insônia tem um caso bem interessante. Às vezes as pessoas, elas têm insônia porque duas ou uma. Às vezes a pessoa não consegue dormir porque os espíritos, eles não têm, assim, não aceitam, porque a pessoa desdobra, ela perturba tanto que ela vira uma obsessora dos espíritos. Ou às vezes ela não dorme porque ela sabe que se ela dormir, ela vai encontrar muitas rivalidades no astral. Então, existem esses dois casos também. Muitas dores nas costas, essa situação de codependência também. Aqui, as questões espirituais. Isso aqui é mais atração, né? Associação, como diz a doutora Marlene Nobre. A obsessão, né, e a questão de espíritos negativados, eles não vêm assim do nada, eles se aproximam da gente por questões de afinidade energética. Então, estamos nos associando com esses irmãos quando a gente vibra negativamente. Simbiose, como comentei com vocês, a questão de círculo vicioso entre duas pessoas. Obesidade energética, então, geralmente aquelas pessoas que carregam muita mágoa, muita lembrança negativa, memória negativa. Então, tudo isso, gente, tem pesos, tem os sentimentos, emoções, elas têm cheiro, cor, vibração, frequência. Então, tudo isso vai gerando um tônus energético muito forte e aí vai criando um peso, né? Chakras congestionados, alinhados, fendas, né? A gente tem a tela búdica ou tela etérica, que é uma tela que existe entre o duplo etéreo e o corpo mental, emocional ou astral. Essa tela que fica entre esses dois corpos, ela faz uma proteção, tá? Para aquela energia negativa não vir tanto. O que acontece? Devido a várias cargas tóxicas que a própria pessoa alimenta isso, cria isso, essa tela etérica, ela vai ficando desvitalizada. Ela pode se desvitalizar também com várias outras situações, por exemplo, drogas, ataques espirituais, mas um dos motivos também é a questão de emoções altamente tóxicas, né? Então ela vai criando fendas, né, fissuras nessas redes energéticas e aonde os nossos irmãos negativados, eles implantam aparelhos, chips,
fazem os ataques deles, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, para vocês verem, né, forma de porco-espinho, tudo isso, eles vão dando formas, né, nas nossas vibrações, elas vão entrando em desalinho, né, e aí o médium, né, colocou isso de uma forma muito bacana, sensitivo. Bom, aqui, né, os desequilíbrios dos nossos chakras. Bem, a gente vai falar dos mais afetados, o frontal. O chakra frontal, quando ele está afetado por questões de cordões energéticos, a pessoa, ela não enxerga nada, ela fica meio que fascinada naquela situação. Às vezes é um relacionamento extremamente prejudicial para ela, mas pode chegar Jesus Cristo na frente dela, que ela não vai escutar, né? Por quê? Porque essa zona aqui, ela está totalmente congestionada, né? Os espíritos, eles inclusive bloqueiam muito essa área, né? Para subjugar, às vezes, os seus né, inimigos. E esse chakra, ele está ligado ao corpo mental, né? Então, e aí os cordões energéticos, eles vão se sujando, né? E aí a pessoa começa a não ter concentração, nada, não consegue criar nenhum projeto, ela fica sem criatividade, ela fica muito limitada. Laríngeo é outro chakra muito afetado, principalmente as mulheres, porque esse chakra é responsável pela nossa comunicação e a nossa capacidade de ouvir, né? Então, falar e ouvir é um processo primordial para as coisas fluírem na vida da gente. As guerras acontecem por conta de falta de comunicação. E o nosso laríngeo, ele tem essa função maravilhosa, né? Então, quando acontece o do cordão energético ficar bloqueado, a pessoa sente um entrave na garganta, ela não consegue falar, parece que tem um nó aqui, né? E isso vai gerando até problemas no físico em relação à tireoide, né? Tem muita gente com problema na tireoide. Bom, e o laríngeo está ligado ao corpo emocional. Aqui a gente tem o cardíaco, né? Um chakra também muito importante para a gente, também muito afetado dentro dos cordões energéticos, também ligado ao corpo emocional. Mas esse chakra aqui, ele é muito importante para a gente. Então, quando uma pessoa tem ele bloqueado, como eu disse lá no começo, ela vai ficar indiferente, insensível, ou ela vai ficar muito pedante, uma pessoa muito assim apegada, uma pessoa muito vítima, né? Então é aquela coisa difícil, né? E esse chakra, ele também vai dando vários problemas físicos, né? De arritmia, e aí vai ter os vínculos também, né? De síndromes. E o gástrico, né? O gástrico, esse chakra está ligado ao nosso duplo etéreo. E o que vai acontecer com ele? A gente vai criar dentro dele bloqueios, né? Principalmente de vitalidade, né? Então a pessoa começa a se sentir desanimada para tudo, não tem mais ânimo para nada, e vão dando também problemas como gastrite, úlcera, e vai dando todas aquelas situações que a gente conhece, porque os cordões estão bloqueados. Umbilical, também muito ligado ao duplo etéreo. E esse também
tem muita ligação com o físico, o corpo físico também. Vínculos também com a existência da pessoa, né? A pessoa, ela, com esse cordão energético bloqueado, ela pensa até na questão do suicídio, né? São aqueles casos que a pessoa termina um relacionamento e o outro começa já a pensar em ceifar a sua própria vida por conta, né, de bloqueios, porque esse chakra está muito ligado às nossas raízes aqui da nossa existência, né? Aqui eu falo um pouquinho mais sobre o laríngeo, gente. Então, esse chakra é um dos primeiros que a gente tem que tratar dentro de uma limpeza de cordões energéticos, tá? Existem muitas técnicas para isso. A fitoenergética também é muito boa, né? Gente, falar é muito bom. Falar traz uma leveza pra gente, né? Quem não consegue se expressar, isso vai se acumulando por dentro. É importante a gente falar, né? Falar é uma coisa meio divina. Então, quem tiver nessa situação de um problema de relacionamento, procure ficar na frente do espelho, faça uma técnica, converse consigo mesmo, né? Vá eliminando as energias negativas que estão bloqueando aqui. Isso é muito importante. Aqui é um exemplo que eu estou dando de ataques do chakra gástrico umbilical. Por quê? Porque por conta de energias que vão ficando acumuladas nessa região, que é a região da nossa vitalidade, obsessores se aproximam e eles se anexam a esses cordões e ficam lá vampirizando, né? E a pessoa fica completamente desvitalizada quando acontece isso, né? Muitos dos bloqueios de cordões energéticos nessa região vai propiciar a uma viciação. Então começa a beber, se drogar, né? Terminou um relacionamento ou tem alguma coisa ruim, corre lá para bebida, né? Então uma coisa alimenta a outra. Então isso vai gerando mais obsessores, mais vampiros energéticos. Então aqui são os efeitos das desarmonias nos chakras. Percepção fica completamente limitada, autoconceito de si, baixa autoestima, tem uma condição de que aquele conceito rígido dele é o certo, é o único, né? Ele não aceita a sugestão de ninguém. E fica preso a memórias do passado, né? Memórias negativas. No chakra laríngeo, dificuldade de se expressar, sensação de sufocamento, muita tristeza, porque está ligado ao corpo emocional, a sensação de solidão e carência, né? Então, aspectos que a gente vê bem na questão do chakra laríngeo. Já no chakra gástrico, tem cansaço, diminuição de libido, né? Dificuldade de sono, baixa imunidade endócrina, né? Aspectos bem importantes para nossa questão de vitalidade mesmo, né? Bom, aqui vamos passando aqui para falar sobre as nossas crenças de baixa autoestima. Então, a maior mentira é que o nosso amor é capaz de mudar quem amamos. Gente, não é verdade. O nosso amor, ele é capaz de nos tornar plenos. E aí, por poder de atração, a gente vai atraindo coisas desse tipo. Mas o outro, ele só muda se ele quiser, se ele autorizar essa mudança, né? Isso é muito forte. Acreditar que somos responsáveis pela escolha do outro. Outra mentira.
Muitos pais e mães sofrem muito porque os filhos vão lá e escolhem uma profissão que não tem nada a ver. O pai é médico e o filho escolhe ser músico. E aí o pai sofre com isso. Né? Tem outras coisas. Então, assim, nós não somos responsáveis pela escolha do outro. O filho foi lá e se drogou. Culpa do pai? Culpa da mãe? Não, deram uma boa educação, mas ele teve essa escolha, né? Então, tirar essa culpa, porque isso vai alimentando os tóxicos dos cordões energéticos. Acreditar em pegar o outro é uma importância maior que dada a si próprio. É a codependência. A pessoa acha que o outro lá é um Deus, o que ele fala é a última palavra. Não é assim, gente, né? E aqui eu coloco os 3 pilares mais importantes do alto amor: a autoestima, o autoconhecimento e a autotransformação. Gente, autoestima, a gente tem que se amar muito, porque só a gente se amando muito, a gente consegue dar um amor bacana pro outro. Autoconhecimento é se conhecer. Quando eu falei conhecer as emoções, é conhecer mesmo. Poxa, se eu tô com raiva, hoje, vamos conversar porque não tô legal, eu tô com raiva. Eu tô triste, vamos conversar? Então, esse é o legal da coisa. Se você não tem ninguém para conversar com você, conversa consigo mesmo, conversa com suas personalidades, conversa com elas, é muito importante isso. E se autotransformar, ter essa energia de querer fazer diferente. Não, um passo de cada vez, né? Então, pelo menos hoje eu vou me vigiar. Isso é muito importante, né? Isso é um amadurecimento emocional. Primeira lição é ter um bom conhecimento do que é seu e do outro. Essa é a segunda regra dos cordões energéticos. O que é meu, o que é seu. Eu não vou levar a sua bagagem, você vai levar a sua bagagem. Esse é o diferencial de quem sabe trabalhar com os cordões, né? Nada de ficar levando o que é dos outros, né? A gente tem um ditado da querida mentora nossa, a Sebastiana, que ela fala assim: filha, limpa o seu quintal, do outro é o outro. Então ela fala que às vezes tem gente que fica lá olhando no muro, vendo que o quintal do outro está sujo, e o próprio quintal tem mundo. Então a gente tem que cuidar do nosso quintal, da nossa vida. Segunda lição é que você só pode colaborar com o crescimento do outro quando está inteiro e não aos pedaços. Bom, lógico, se a pessoa às vezes tem um relacionamento e aí ela vai lá e termina, fica super malzaça e deprimida. Não, eu preciso sair, quero conhecer outras pessoas, quero me divertir, e acaba vinculando o relacionamento logo em seguida. Ela vai ter as mesmas situações. Por quê? Porque ela não se refez, ela não está bem, né? E a terceira lição é aprender a lidar com você mesmo. Se autoconhecer é se autotransformar, né? É muito importante isso. Bom, aqui, como alterar a frequência negativa? Reeducação emocional. Então, construir a autoestima. Só temos o poder de mudança de nós mesmos, mudar a estratégia, mudar políticas de relacionamento. Você é responsável pelos seus próprios sentimentos e escolha. A pessoa mais importante desse mundo, desse universo é você. E aqui eu estou passando algumas técnicas, né? Algumas visões terapêuticas. Educação emocional. Tracei um terapeuta, ele deve fazer sempre um exame de aura, né? Aplicações de técnicas magnéticas de desintoxicação, alimentos de chagas, uso de florais, aplicação de bioenergias. E aqui, vamos lá, a gente vai falar sobre a técnica de asseio de revitalização, o auto-perdão. Bom, esse chakra, ele, como eu falei, é muito importante. É o primeiro que deve ser tratado no cordões energéticos, porque em caso de mágoa,
né? Ele fica extremamente bloqueado, não rola nada. E o perdão e o auto-perdão são os remédios nesse caso, né? A gente tem muitas ferramentas aí que a gente pode utilizar nisso, mas é importante saber, né, aceitar as suas fraquezas e saber reconhecer isso, vai se empoderar e vai se fortalecer com isso. A segunda técnica de aceite e vitalização é projetar no chakra solar, no chakra gástrico, as nossas limpezas energéticas. Tem banho solar, tem projeções de energias, tem muita coisa bacana, porque esse chakra, ele é muito importante para a nossa vitalidade. Então, quando ele está bloqueado, muitas doenças ocorrem aí. E terceiro, é a técnica de projeção de energética de fogo, né? Essa técnica, ela foi passada, aliás, todo esse curso, ele tem, toda a base dele é através do curso do Vanderlei de Oliveira, dos cordões energéticos, e eu recomendo, né? Que é fantástico, mas essa técnica, ela é muito legal, né? Porque ela faz um exercício xamânico, né? Ela vai trazendo as nossas conexões com os nossos antepassados, na utilização do fogo, né? Na utilização da essência. A gente pega uma lavanda, vai esfregando, coloca no coração, no frontal, pega aquele papelzinho que está escrito o nome da pessoa, segura firme, coloca dentro de si, né? E vai conversando mentalmente, né? Entregando a esse universo maravilhoso para que se desfaça isso. E se você tem lá um caldeirãozinho, um cantinho que está com fogo, você depois disso coloca o papelzinho lá e aquele fogo vai transmutando aquela energia. Isso é tão sagrado e ao mesmo tempo simples que é divino, né? Você vai se sentindo leve com isso. Eu aconselho vocês fazerem isso na época da lua minguante, tá? Então, recapitulando, é bem simples. Escreve lá o nome de alguém que você tenha algum peso, né, de lembrança, alguma mágoa. Depois, pega uma essência de lavanda, né? Passa nas mãos, respira, depois põe no coração, põe aqui no frontal, depois você pega o papelzinho e vai conversando, vai dizendo, olha, tem até a oração da Gestalt, quem quiser procure, que é muito boa. Eu sou eu, você, você. Se a gente se encontrar, tudo bem, senão cada um segue o seu caminho. Mais ou menos isso que se diz. E você vai liberando o outro para seguir o caminho dele, porque o seu, você vai seguir, né? Então você pega aquele papelzinho depois, né? Coloca uma música bacana durante isso, ninguém te interrompendo, e põe o papelzinho para pegar o fogo e transmutar. Isso é muito bom. Todo esse trabalho, toda essa palestra, né, ela teve base no curso de cordões energéticos do Vanderlei de Oliveira, do curso do Júlio Geraldi, né, querido amigo do coração, desses dois livros, Missionário da Luz e Abraço de Pai João, fantástico. E eu desejo para vocês tudo de bom, uma limpeza muito boa nos cordões energéticos, que vocês fiquem com Deus e dê outra oportunidade do nosso encontro. Gratidão e namastê!